Bom dia, então, gente. Vocês estão vendo aí, né, a tela, tudo certo? Sim, professora, tudo certinho, tá dando para ver. Obrigada. Bom, então hoje, então nas últimas duas aulas, a gente fez aquela introdução sobre essa crise, né, do movimento moderno, e esse processo que vai levar, então, ao surgimento de um novo momento na arquitetura, que vai ser chamada de arquitetura pós-moderna, né? E como que ela se desdobra, na verdade, a partir dessa crítica que se faz, ela se desdobra e acaba se concentrando nessa crítica sobre o movimento moderno, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre um dos pontos dessa crítica, que é exatamente a crítica inicial que se faz ao movimento moderno. Então, todo esse pós-modernismo, ele surge a partir dessa crítica, sobretudo da cidade moderna, né? Essa crítica da cidade que vai dar o início, o pontapé inicial nessas discussões todas de que o modernismo teria já ficado, de certa forma, obsoleto ou tivesse apresentando problemas, né, em relação àquelas ideias iniciais que eles propunham. Então, só para a gente lembrar onde que a gente está, peraí. Eu sempre procuro fazer um apanhado aqui da localização que a gente está no conteúdo, tá? Então, quando a gente falou desse início da condição pós-moderna ou do pós-modernismo, eu mencionei para vocês que esse pós-modernismo se inicia a partir da discussão de três textos importantes, né? O da Jane Jacobs, do Aldo Rossi e do Robert Venturi. Hoje a gente vai ver justamente essas pontuações, vamos chegar nessa discussão que a Jane Jacobs propõe, qual que é a crítica que ela está fazendo à cidade moderna, né? Não só ela vai ser essa voz da crítica, né? Na verdade, a gente coloca o Morte e Vida nas Grandes Cidades como marco, porque ele é publicado em 1960, mas ela vai ser acompanhada por uma série de outras publicações e outros autores que vão também se posicionar criticamente em relação à cidade moderna, as características da cidade moderna, ou que nem sempre vão fazer uma crítica direta e explícita à cidade moderna, mas que vão propor outros modelos de cidade, né? Vão falar de outras questões que são fundamentais ao pensar a cidade e que não foram colocadas e que ficaram em segundo plano, né, ou que não foram muito consideradas durante o movimento moderno, em detrimento do excesso de funcionalismo, né, de zoneamento, de racionalização dessa cidade, né? Então, questões, por exemplo, como a tradição de morar, ou as questões culturais, questões de, por exemplo, a importância das pessoas se relacionarem com a cidade de uma maneira mais subjetiva e emocional, né? Até mesmo buscando se sentir parte dessa cidade, se identificar com essa cidade, né? Se sentir pertencente à cidade, que envolve uma série de questões de identidade, de questões emocionais e psicológicas, passam a ser pensadas nesse momento por autores, por exemplo, como Kevin Lynch, né? Que fala da imagem da cidade. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse texto. Normalmente vocês usam, em algum momento do curso, a gente fala do Kevin Lynch antes.
Bom, e uma série de outros autores. Bom, então vamos lá. Então a gente está nesse período, então agora nós vamos estudar esse período que eu datei entre 1960 e 1980, né, que a gente chama de condição pós-moderna ou pós-modernismo. E eu falei para vocês que a gente vai estudar as 4 vertentes de pensamento principais desse período, que é a questão, então, da crítica à cidade e ao urbanismo moderno, a vertente de teóricos e arquitetos que vai focar mais nas questões de retomada dos processos de projeto historicistas e da linguagem historicista também. Depois a gente vai ver um caminho totalmente oposto, que é uma ênfase maior na abstração geométrica e construtiva, né, do piteraísmo. E depois a gente vai ver essa saída da tecnologia, né, a renovada fé na tecnologia que alguns arquitetos pós-modernos que vão, né, desde as propostas do Archigram, os metabolistas japoneses, até o Foster, o Peano e o Richard Rogers, vão apresentar para a gente esses 3 já, né, no finalzinho dos anos 70, tá? Bom, então a gente vai ver esses 4 pontos. Hoje a gente vai começar o primeiro, que é então essa revisão sobre o pensamento sobre a cidade, tá? Qual que é o problema central da nossa discussão hoje, né? O paradigma moderno, né, o movimento moderno, ele definiu um modelo específico de cidade. Esse modelo a gente chama de modelo ou paradigma, né? Ele é, sobretudo, um paradigma funcionalista e racional, né, de pensar a cidade, baseado nas práticas de zoneamento, né, da cidade, e também muito baseado na concepção do urbanismo corbusiano, ou seja, do urbanismo de Le Corbusier, né, que escreve a Carta de Atenas e coloca como funções da cidade, divide as 4 funções da cidade, né? Define as 4 funções principais sobre a cidade. Então, o pensamento é de que esse paradigma moderno, científico e racional, né, dessa nova modernidade, né, dessa forma de pensar produzida a partir dos processos de modernização e a partir também dos processos de industrialização, né, a gente vai ver como que isso é uma consequência, vai produzir um modelo, um paradigma de cidade, que vai caracterizar a maioria das proposições urbanísticas do movimento moderno, tá? Esse paradigma, ou esse modelo de cidade, vai então ser colocado em xeque, né? O que é colocado em xeque? Vai ser colocado em questionamento a partir da segunda metade do século XX. Essas críticas se iniciam, né? Como eu falei para vocês, toda a passagem entre movimento moderno e pós-moderno, ela é gradual, né? Ela vai levando alguns anos ali até a eclosão mesmo desse pensamento pós-moderno, né? Então, durante, sobretudo, a década de 50, esse pensamento moderno já está sendo colocado em revisão e esse pensamento sobre a cidade também. E o mais interessante é que isso acontece no interior do próprio movimento moderno. Então, as primeiras discussões sobre a ruptura com esse paradigma de cidade, né, funcionalista, em excesso, elas partem, vão ter lugar dentro dos próprios CIANs, que são os congressos internacionais, né, de arquitetura moderna, na fala até chegar na fala, né, dos arquitetos do Team 10, né, do Team 10, tá? Que vão também se debruçar sobre isso. Então, dentro do próprio movimento moderno, a gente começa já essa crítica a esse excesso, né,
de funcionalidade na cidade, essa funcionalidade que domina a discussão sobre a cidade, em detrimento de outras discussões que são importantes ao fazer urbano, ao fazer da cidade, tá? Então, nesse sentido, quando isso entra em crítica, é preciso, né, propor uma alternativa. Então, normalmente, os críticos da cidade moderna, além de criticar, eles vão propor um modelo alternativo para essa cidade, né? Vão fazer propostas. Então, se por um lado, né, a cidade moderna, ela foi muito baseada numa concepção de fé na industrialização, fé na racionalidade, né? E são o que a François Chouet chama de utopias prospectivas, que tem fazem uma proposta, né? Que tem uma visão de certa forma futurista, ou pensando nas transformações ligadas ao tempo presente e ao futuro, né? Que está, né, nessa carta de Atenas principalmente, e nas cidades propostas pelo Le Corbusier. Então, se a gente sempre teve na cidade moderna uma visão positiva e visando progresso, futuro, né, transformações amplas ligadas a essa fé no futuro, na ciência e tal, né? Por um outro lado, o modelo alternativo que vai se propor agora nessas revisões pós-modernas vão substituir esse modelo por utopias retrospectivas, né? O que é retrospectiva? Que vão olhar para um modelo passado de cidade, um modelo anterior de cidade. Então, a Jane Jacobs vai olhar para as características da cidade tradicional, né? Da cidade quarteirão, né? Da cidade que se organiza em torno da rua, do quarteirão, do lote, da vizinhança, tá? Enquanto o Aldo Rossi, por exemplo, vai olhar para a cidade italiana histórica, né? De tecido histórico, tá? Então, a gente vai ver que cada um vai ter um ponto de vista para um modelo mais tradicional, né? Um modelo que é mais histórico ou que é mais voltado para uma nostalgia em relação a um outro paradigma de cidade que foi anterior a esse processo de modernização total da cidade, tá? E desse período. Então, quais são os objetivos da aula? Essa aula, ela acaba sendo um pouquinho mais longa, gente, porque é o momento que a gente tem para falar mais de urbanismo. Então, eu aproveito a gente vai rever algumas coisas que eu falei anteriormente já para vocês nas outras aulas, sobre essa história e um pouco dessa origem do urbanismo, tá? Então, a gente vai falar como que esse processo de gênese e desenvolvimento da cidade moderna, né, se deu e quais são os seus princípios racionais e funcionais, né? Lembrando que eu falei para vocês que a origem dessa disciplina do urbanismo enquanto início de uma disciplina no sentido de que é o início de produção textual e teórica específicas sobre a cidade, né, se dá justamente a partir desse processo de industrialização e urbanização, né? Então, a gente vai ver um pouco dessa gênese da cidade e desse pensamento moderno e racional que coincide justamente com o início do urbanismo enquanto ciência e disciplina. Depois a gente vai compreender por que essa cidade entra em crise, né? Quais são os problemas que vão ser apontados desse urbanismo modernista funcional, né? E aí vocês já devem saber que o centro desses problemas está na especialização dos usos, né?
nesse excesso de setorização que vai criar cidades que funcionam só partes da cidade que funcionam só em períodos restritos, né? Compreender o posicionamento dos principais autores, né, que vão elaborar essa crítica à cidade moderna, e aí a gente vai falar principalmente da Jane Jacobs aqui, e compreender essa crítica da cidade moderna como um mote, né, o início de um processo de uma revisão mais ampla sobre a arquitetura moderna como um todo, tá? Ok, gente, por aqui, até agora? Vocês têm alguma dúvida? Não, tudo ok. Bom, então vamos começar por essa gênese, né? Por esse processo de desenvolvimento mesmo e surgimento de toda a teoria voltada para a cidade moderna. Então, para essa aula, depois no final tem a bibliografia, tá? Eu gosto muito do livro do Lamas, tá? Que é o Morfologia Urbana, que fala, então, que vai contar um pouco da história das cidades, desse ponto de vista das formas, né, dos resultados de desenho e formas da cidade. E eu uso também a Françoise Chouet, que eu já mencionei para vocês, aquele livrinho que chama O Urbanismo, e que ela fala de todo esse desenvolvimento do urbanismo como uma ciência, e vai apresentar os principais modelos de pensamento sobre as cidades, né? Bom, então, para essa gênese, esse processo de desenvolvimento da cidade moderna, a gente pode identificar 3 momentos principais desse processo, né? O primeiro momento é justamente no processo de industrialização, né? Que é que que eu acabei já falando um pouquinho para vocês nas outras aulas. Que são essas primeiras reações em forma de texto e depois em forma de proposição de projeto, né? De algumas proposições utópicas de desenho e projeto, voltadas para essa nova cidade agora, que tem como um problema se adaptar a essa realidade industrial, né, que levou a indústria para próximo da cidade, que fez com que a cidade inchasse, né, desses trabalhadores que vão morar na cidade para poder trabalhar nessas indústrias, né? Então, essa renovação da vida na cidade, desse processo, todo esse processo de crescimento das cidades e de vida das cidades é um processo que a gente chama de urbanização, né? Da nossa realidade de vida, inclusive, tá? Então, esse processo de industrialização e consequente urbanização vai desencadear algumas reações e pensamentos sobre a cidade, né? Que, num primeiro momento, são chamados de os primeiros textos são chamados de pré-urbanismo progressista, e depois a gente já entra, de fato, nas produções próprias do urbanismo. Depois a gente tem o período entre guerras, tá? Então, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que é o período da década de 20 e 30, né? Que é considerado o período heróico de formulações teóricas e experimentações já no início, já dentro do movimento moderno, tá? É aqui nesse período heróico, nesse período entre guerras, que estão as formulações do Le Corbusier e propostas corbusianas, né, como, por exemplo, esse projeto da cidade para 3 milhões de habitantes, ou o Plano Voisin, e
e a própria Carta de Atenas. No terceiro momento, pode deixar que eu ainda vou detalhar cada um desses, tá, gente? O terceiro momento dessa gênese é pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial se encerra ali por volta de 1945, em que a gente tem o que eu também já mencionei para vocês, que a gente chama de urbanística operacional, que é quando esses projetos que seguem esse modelo da setorização e da racionalização da cidade moderna, pensada pelo Le Corbusier, começam a proliferar, né, nas grandes cidades, tanto grandes cidades europeias como cidades americanas, tá? Muito mais num processo de reprodução operacional mesmo, né? Sem tanta reflexão, digamos assim, né? Ao contexto, se essas propostas são de fato adequadas ao contexto daquela cidade, e mais no sentido de criar novos bairros, né, solucionar rapidamente alguns problemas relativos a, sobretudo, habitação e processos de urbanização. Então, vamos detalhar isso um pouco, tá? Bom, então, voltando, né, quando a gente volta lá, né, nos séculos XVIII e XIX, a gente tem esse modelo da Revolução Industrial, esse marco da Revolução Industrial, né? Que ele é quase imediatamente, então, né? Essa revolução é quase imediatamente seguida por um crescimento demográfico das cidades e um desenvolvimento urbano nunca antes visto, né? Então, sem precedentes. As velhas cidades da Europa passaram a sofrer uma série de transformações, e uma nova ordem é criada, resultante da adaptação da cidade antiga para essa nova sociedade que vai se instalar nela, né? Então, se antes disso o centro produtivo e geração de riquezas de uma cidade estava baseado na terra, na produção da terra, na produção do campo, né, do seu entorno, agora a gente tem uma geração de riquezas e uma geração de trabalho também, né? Então é uma transformação nas relações de trabalho, né? Isso tudo voltado, então, agora o polo dessa produção de riqueza se desloca para dentro da própria cidade, né? Com essa proximidade com essa transformação da indústria e, consequentemente, também dos serviços, sobretudo do desenvolvimento do setor de consumo, né? Então, você tem toda uma transformação muito drástica nesse período, né? A gente está falando de, olha só, mudanças produtivas, mudanças na forma de trabalho, né? Porque agora eu não tenho mais o proprietário de terra e o trabalhador do campo, né? Eu tenho agora o empresário, né? O burguês, que vai ascender socialmente, tanto investindo na indústria ou nas questões em negócios, né, comerciais. Eu tenho agora o operário, o trabalhador, né, que vai receber para trabalhar nessa indústria. Então, eu tenho uma série de transformações drásticas, né, nesse período, que é por isso que a gente chama isso de modernidade, né, de um processo muito mais amplo de transformações no mundo ocidental, que vai receber esse nome, então, de período moderno e de modernidade. Então, isso vai resultar em uma série de transformações nas cidades, né? As velhas cidades europeias vão sofrer algumas transformações,
né? A gente viu que, deixa eu ver se tem aqui. Como eu mostrei para vocês na outra aula, a gente tinha o plano das ações, que foram as primeiras transformações urbanas que cidades, por exemplo, como Paris, Viena e Barcelona sofreram, né? Então, essas cidades da Europa também vão ter que se adaptar a esses processos agora de transformação da sua realidade urbana, e a gente vai ter o pensamento teórico, né? O plano da teoria e do pensamento sobre esse problema que se coloca da cidade, né? O plano da reflexão. Então, no momento em que a cidade do século XIX começa a tomar, né, uma nova forma, ela vai provocar, então, um movimento de observação, de reflexão e, consequentemente, de teorização. Qual que é o impulso disso, né, dessa teoria? Ora, se a cidade industrial passa a ser normalmente considerada caótica e desordenada, né, porque ela era verdadeiramente caótica e desordenada, né? Então, pensem o seguinte, eu tenho uma cidade, vamos pegar Londres, né? Então, nesse período. Você tem uma cidade que é de origem medieval, né? Então, você tem lá prédios muito próximos uns dos outros, ruas estreitas, né? Que eram pensadas para passar carruagens e carroças e cavalos, né? Lógico, a passagem de pedestres, você tem edifícios que foram, né, construídos muito perto dos outros, né, um dos outros, né? Normalmente essas cidades europeias são derivadas das cidades muradas do período medieval, né? Então, de repente, você começa a ter bairros que vão sendo ocupados por construções que foram feitas na correria, né, com pouco cuidado, para poder abrigar esses operários, essas pessoas que vão morar na cidade. Então, de novo, muita gente morando no mesmo lugar, isso virava uma espécie de cortiços, né, em condições de vida, em certos momentos até degradantes. Você não tem uma infraestrutura urbana para atender isso, né? Então, encanamento dentro de edifícios nessa época era uma novidade, né? E não acessível a muita gente. Então, você tem rede de esgoto, né? O que é isso? Então, você tem, assim, às vezes esgoto a céu aberto, isso tudo leva à proliferação de doenças, à proliferação de pragas, né? Então, uma série de problemas relacionados a esse processo, que chega, então, é normal que isso fosse considerado uma desordem total, né? Então, diante dessa desordem, o impulso de pensamento, né, nesse período, vai ser de tentar ordenar isso, né? Então, de organizar esses problemas, solucionar esses problemas. Então, é um pouco... é uma consequência natural que o pensamento seja mesmo de tentar racionalizar ou dar uma ordem clara a esse processo de desordem total. Amanda, você quer perguntar? Eu quero. Eu fiquei um pouco na dúvida. Isso daí acontece durante o modernismo, né? É o seguinte, a gente marca... que aí tem a questão que... deixa eu ver quem é que até me perguntou na aula passada. A Heloísa me perguntou, com a leitura do Marshall Berman. É o seguinte,
A gente tem duas... quando a gente fala de modernismo, a gente tá nomeando duas coisas diferentes e que são consequência uma da outra. Então, a gente tem o período moderno que se inaugura com a industrialização, com esse contexto todo que eu estou falando para vocês, né? Que é então, chama-se período moderno na história, né? Essas transformações muito amplas, tanto na cidade como nas formas de organização do trabalho e pensamento, né? Chama-se moderno esse período que nasce a partir das transformações do século XVIII e do século XIX, tá? Então, isso inicia a partir daí. A arquitetura moderna, né, o modernismo na arquitetura, vai ser um pouquinho a gente começa a datar ele um pouquinho posterior a isso, tá? Porque nesse período da industrialização, enquanto a gente tem um pensamento já moderno de cidade, na arquitetura, a gente vai ter os precedentes da arquitetura moderna, tá? A gente vai ver convivendo o movimento a arquitetura eclética, tá? Que vai utilizar-se de materiais construtivos já novos e modernos, né? Como, por exemplo, vidro, aço, concreto armado, mas preservando uma linguagem historicista, né? Com ornamentação, o uso de uma estética do passado. E aí passam a aparecer, resultantes desse processo todo de industrialização e modernização das cidades, o que a gente chama de aqueles movimentos que a gente coloca como precedentes do modernismo. Não sei se vocês lembram, o Art Nouveau, o Arts and Crafts na Inglaterra, o início da Deutsche Werkbund, que é na Alemanha, tá? Então, o início do pensamento moderno está aí. Mas se marca a arquitetura modernista mesmo a partir do início dos primeiros ciãs, que vão ser por volta da década de 10 e da década de 20, tá? Então, é um processo contínuo, né? A gente está falando de um processo mais amplo de modernização e do período histórico moderno que vai desencadear a arquitetura e o urbanismo modernista, sobretudo a partir da década de 10 e 20. Tá? Então, tem esses dois marcos temporais históricos, um mais da história geral, né? E na arquitetura, a gente teria, a partir da Revolução Industrial, a convivência entre ecletismo e precedentes da arquitetura moderna, para depois entrar em movimento moderno propriamente dito. Deu para entender? Deu, porque você estava falando na última aula sobre o período pós-moderno e o pós-modernismo, aí eu fiquei um pouco confusa agora. Porque eu estou falando, a gente está fazendo eu estou falando sobre o pós-modernismo, a gente está falando hoje sobre a cidade, sobre a crítica pós-moderna sobre a cidade. Mas aí, para entender por que essa cidade vai ser criticada no pós-modernismo, eu estou voltando para a gente entender a origem dessa cidade moderna, tá? Então, eu voltei lá atrás para a gente entender isso, ok? Entendi, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, vou continuar. Bom, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse início do pensar sobre a cidade moderna
vai buscar ordenar, né, dar um pensamento mais de ordenação para essa desordem, de fato, que se tornou a cidade industrial, né? Então, o que a Françoise Chouet chama de pré-urbanismo progressista? As primeiras propostas, ela chama de pré-urbanismo porque são as primeiras ideias sobre a cidade que ainda não necessariamente entram na noção de urbanismo como uma ciência. Então, ela chama de são as propostas iniciais sobre a cidade que vão dar origem depois a essa ciência que a gente chama de urbanismo. Então, são as primeiras reflexões, investigações e propostas para a cidade, né? São propostas teóricas sobre alguns ordenamentos urbanos. Só um minutinho. Quais são os centros, né? Qual que é o centro dessas primeiras propostas? Uma concepção positiva sobre esse processo de modernização, tá? Então, uma concepção de fé mesmo e positividade em relação ao homem e esse homem racional, né? Então, acredita-se que acredita-se em um homem racional e por isso esse homem ele é universal, né? Essa ideia de homem-tipo que, independente de qualquer contingência e diferenças de lugares e tempos, né, e suscetível de ser definido simplesmente nas suas necessidades do tipo científico e dedutíveis, né? Então, eu acredito agora nesse homem racional, nessa fé na ciência, né? Nessa fé nos processos de industrialização. Então, é uma crença mesmo nessa ideia de progresso e de que o mundo e a sociedade vão progredir como um todo em função dessas transformações industriais e científicas, né? E que a razão, a ciência e a técnica vão possibilitar a resolução dos problemas que são colocados para os homens, né, nesse período, tá? Então, é todo um pensamento otimista e orientado para o futuro e dominado pela ideia de progresso. Essa é a forma típica de pensar, né, do período moderno. E que vai desencadear também esse pensamento, então, sobre a arquitetura moderna e sobre a cidade moderna, tá? Isso aqui, essa forma de pensar a cidade e a arquitetura é que vai ser, ela então é gestada nesse período, ela se inicia aqui, né, nesse processo de industrialização e é parte do que vai ser criticado, então, quando a gente chegar ao pós-modernismo, tá? Então, a gente precisa fazer essa volta de entender o modernismo para, então, entender esse pós-modernismo, tá? Nos primeiros textos, então, de propostas, né, de ordenação dessa realidade industrial que alcançava as cidades europeias, você tem algumas ideias que se reproduzem depois, por exemplo, na Carta de Atenas do Le Corbusier, tá? Quais são esses princípios? A universalidade desses princípios, então a ideia de que isso podia ser aplicado em qualquer lugar da Europa, por exemplo, independente do contexto local. A ideia de privilégio aos espaços abertos e grandes áreas verdes. Isso tem muito a ver com princípios higienistas e questões de salubridade, tá? Então, por exemplo, nesse período surge o Charles Fourier, ele faz um modelo de construção que é chamado phalanstère. É uma espécie de edifício de habitação para os trabalhadores da indústria, né, para ser construídos próximo a um sítio industrial.
Qual que é a ideia dele, né? É um edifício de habitação, e aí observem que a linguagem ainda, né, ele é um pouco de uma arquitetura eclética, né, tradicional, mas ele já apresenta alguns princípios que vão ser adotados durante o movimento moderno. Principalmente essa ideia de um edifício isolado numa grande área aberta, né? E que tivesse muitos pátios e espaços vazios, né, no interior da construção, privilegiando a relação com o verde, a circulação de ar, né, a incidência solar, tá? Por que isso, né? Porque isso aqui é o oposto ao que se tinha na cidade industrial, né? De edifícios muito juntinhos, que não tinham circulação de ar adequado, que não tinham insolação de sol adequado, tá? E isso tudo está relacionado a questões de saúde. Então, a ventilação adequada, a incidência, o sol é considerado antibactericida, né? Então, você precisa da incidência do sol na residência. Então, tudo isso são princípios de um olhar mais científico para a habitação, né? Que ficam conhecidos como princípios higienistas e sanitaristas, né? Então, esses princípios de ordenar sanitariamente, né, ou voltado para questões de salubridade para a cidade, se iniciam aqui. Um traçado urbano já pensado relacionado a funções urbanas, então que o traçado deveria demonstrar e classificar rigorosamente, né, e colocar em locais distintos cada função. Isso aqui é a origem das leis de zoneamento, então, que a gente usa até hoje, né? Então, se vocês pegam a lei de uso do solo, que é um instrumento de ordenação das cidades até hoje, né? Ele nada mais é do que a derivação desse pensamento do zonear, do definir funções para cada parte da cidade. Então, tem algumas funções, como, por exemplo, de indústria, que não podem ser construídas em determinadas partes da cidade, baseadas naquelas ideias de grau de incomodidade, né? Então, você tem como que usos específicos são possíveis ou proibidos em determinadas áreas da cidade, né? Isso tem origem aqui. Lógico que aqui era muito mais rigoroso do que o que a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente já tem também esse pensamento do mesclar dos usos, que é importante. Mas na época, esse mesclar de usos era considerado negativo, né? Então, era ele que estava produzindo esses problemas de saúde e salubridade, tá? A proximidade da fábrica com a cidade era que estava produzindo tudo isso. Então, surge aqui a ideia de que o trabalho, que era predominantemente a fábrica, deve ficar em determinado local da cidade, o habitar ficar isolado em outro lugar, né? Os espaços de lazer serem bem definidos, os espaços de cultura serem bem definidos, né? Então, eu já tenho essa ideia de separação de funções que vai ter o seu auge na cidade, de fato, modernista e funcionalista, que parte das ideias da Carta de Atenas, né? E qual que é uma das cidades símbolos desse modelo, né? Bem pertinho daqui, Brasília, né? Então, a gente tem Brasília como uma expressão desse pensamento moderno da cidade da Carta de Atenas, que propõe a setorização clara dos usos, né, e a separação clara dos usos, né? E aí, de novo, por que fazendo a ponte já com o pós-modernismo, né? Por que a gente está falando disso? Eu estou falando para vocês que essas ideias são geradas nesse momento aqui,
e vão se consolidar ao longo do modernismo, e no pós-modernismo elas vão ser revistas. No centro da discussão da Jane Jacobs, da obra da Jane Jacobs, está justamente a crítica agora a esse zoneamento claro e essa separação muito drástica das funções da cidade, né? Porque vão, a partir da década de 50 e 60, evidenciar-se os problemas agora desse processo de zoneamento, né? Desse processo de separação muito clara dos usos dentro de uma cidade, tá? Mas isso nasceu aqui, então, no início do processo de industrialização, tá? E tem um motivo, né? Que era, nesse momento, a solução dos problemas de saúde e salubridade dessa cidade. O pensamento de uma disposição funcional e racional, então, enquanto a cidade, né, essa cidade industrial de origem medieval, ela tinha, né, às vezes, ruas que foram sendo construídas de uma maneira empírica, né, assim, né, vai sendo construído e vai crescendo um pouco organicamente, né? Agora a gente tem, em oposição a isso, a noção de que a cidade deveria ser pensada em um traçado simples, racional, com base nas leis da geometria, né? Então, por exemplo, um modelo radial de cidade, que é o que a gente tem em Goiânia, né? Então, quando a gente pega esse traçado do centro, que é radial, né, que define vias que saem, né, do centro da praça cívica, né, você tem o quê? Um novo desenho para a cidade baseada numa lei geométrica, de organização geométrica, tá? Os edifícios colocados sobre essa cidade, eles deveriam ser objetos, então, também de uma análise funcionalista clara, né? E se parte da ideia se propõe uma ideia de cidade fragmentada e atomizada, né? Que é essa cidade como se ela tivesse vários polos, cada polo desse concentrasse determinada função, né? Então, essas primeiras ideias sobre cidade começam a aparecer aqui como consequência imediata do processo, então, de industrialização e crescimento drástico dessas cidades europeias, tá? Então, a gente tem essa primeira etapa e a gente chega na segunda etapa, que é, de fato, agora eu estou entrando no modernismo mesmo da arquitetura, tá? Então, que é o que a gente chama de período entre guerras, tá? Então, entre o final da Primeira Guerra Mundial, que aí, né, vai ser final da década de 10 e início da década de 20, e início da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, eu tenho uma continuidade dessa atitude positiva e progressista em relação à cidade, e o desenvolvimento de um pensamento urbano também indissociável das investigações da arquitetura e dos edifícios, diante também de um crescimento cada vez maior da demanda habitacional, né? O abandono total da morfologia da cidade tradicional, e a gente vai... O que é essa morfologia da cidade tradicional, tá? Morfologia está ligada à forma, tá? Ou seja, ao desenho da cidade. Então, qual que é o que significa esse abandono, né? A cidade tradicional, de traçado tradicional, é essa cidade que a gente vive, conhece, né? Da cidade com base nos elementos morfológicos do quarteirão, e o quarteirão dividido em lotes, né? Então, o quarteirão ou a quadra é dividido em lotes muito claros, né, em parcelas urbanas de propriedade privada. Esse quarteirão é circundado pela rua, né, e
E normalmente cada edifício é construído ali no seu lote de uma maneira separada. O que a cidade moderna faz? Substitui esse modelo do lote, do quarteirão e da rua. Porque o que eu tenho em Brasília, por exemplo, né? Em Brasília eu tenho quarteirão, eu tenho um outro modelo de parcela do solo. Alguém sabe me dizer? A superquadra? Isso, exatamente. Eu tenho a superquadra. O que é a superquadra? A superquadra, ela é uma espécie de quarteirão, mas ela não é dividida em lotes, né? Então, na área residencial, que é a superquadra, eu tenho projeções, que era o espaço determinado para o edifício, né? Mas não necessariamente eu tenho o lote. Por quê? Porque o térreo dos edifícios, né, o térreo da superquadra é considerado espaço público, né? Ele não é propriedade individual mais, ele é espaço público, né? Então, quando eu tenho a superquadra e eu tenho uma outra forma de organização ali do acesso das vias a essa superquadra, né? Eu suprimo a noção de lote, né, para colocar essa ideia da projeção edificada, e penso ali o térreo da superquadra como uma área comum e coletiva, pública, eu tenho a ruptura com isso que a gente chama de morfologia, forma tradicional da cidade, tá? Então, é isso que significa essa ideia de abandono da morfologia da cidade tradicional. E uma organização funcional, então, do espaço da cidade. Quem é o mestre, né? Como é que isso começa, tá? Então, essa ideia dessa cidade moderna funcional, ela começa dentro dos primeiros CIANs, tá? Então, daqueles congressos. Nos primeiros CIANs, o tema se concentra, sobretudo, em habitação, em edificação. Mas eles já passam a pensar como que deve ser a relação do edifício com o terreno, com o espaço ao redor, né? E essa morfologia nova, ela começa a aparecer, tá vendo aqui nos desenhos? Então, eu tenho... cadê o lote muito claro e definido, né? Ele não aparece tanto. Começa a aparecer mais essa ideia de que os edifícios têm que estar isolados no terreno, né? Até pensando de novo nessas questões de incidência do sol. Aqui, ó, nesse desenho, eu adoro ele. Não dá para ver direito, mas estão vendo o solzinho aqui, ó? Bem em cima tem o solzinho. Então, tem o sol com a setinha mostrando, né, o percurso do sol, mostrando que esse edifício isolado, ele consegue, né, receber ventilação, insolação e tal, né? Esses edifícios em fita, assim, né, propostos pelos modernos e pelo Le Corbusier. Então, os primeiros CIANs, eles se concentram muito nas questões arquitetônicas, mas eles já falam também em questões urbanísticas. Por exemplo, no primeiro CIAN, que é o de Lazarras, ele fala, vai fazer os estudos, né, do urbanismo, desculpa, vão falar sobre zoneamento já, sobre essa ideia de zonear, separar em zonas, né? E falar como que a produção industrial e problemas da arquitetura moderna deveriam ser considerados em todo o contexto do urbanismo. Depois o CIAN de Frankfurt fala da habitação mínima, né? E da ideia de existence minimum, que é existência mínima, né? Qual que é o espaço mínimo necessário para uma vida funcional, né? Para as pessoas, para uma família. E eles se dedicam a uma série, nesse CIAN você tem vários arquitetos modernos de vários países apresentando seus projetos de habitação coletiva mínima,
E nesses projetos você tinha esse modelo aqui de implantação, né? Aqui em cima, desses projetos mais isolados no terreno. E o Cian de Bruxelas fala sobre a divisão racional do solo, né? Que é estabelecer já uma série de critérios para que esses blocos foram, então, colocados no parcelamento urbano, né? Mas o auge mesmo de pensamento sobre a cidade moderna se deu no quarto Cian, né, que foi o Cian que resulta na famosa Carta de Atenas, né? Esse Cian, né, eu falo que ele foi muito chique, né, foi muito, assim, os arquitetos foram, desculpa, deu um corte aqui, esses arquitetos, eles se reuniram para, num cruzeiro, né, eles foram navegar entre Marseille, na França, e Atenas, né, para poder, e aí o congresso foi todo nesse cruzeiro, eles foram visitar a construção da unidade de habitação de Marseille, né, do Le Corbusier, e depois finalizaram em Atenas. Por isso que o documento desse Cian fica conhecido como Carta de Atenas, tá? Então, o documento redigido ao final das discussões pelo Le Corbusier fica conhecido como Carta de Atenas por isso, né? E o tema, né? Essa carta, na verdade, chama Carta de Planificação da Cidade, né? Que vai falar sobre a cidade funcional, sobre as características dessa cidade funcional. E é o documento que marca mesmo esse pensamento sobre o que é uma cidade funcional, tá? Ela faz, então, essa síntese das proposições do Cian sobre a organização e o planejamento das cidades, e o Le Corbusier, nela, distingue as 4 funções e áreas predominantes da cidade industrial. Então, que essa cidade deveria ter muito claramente a área de trabalho, a área de residência, a área de descanso e a área de circulação. Essa morfologia, né, contida nesses postulados da Carta de Atenas, vai ter forte influência, então, né, em toda a produção de cidades que se dá a partir daí. Então, principalmente a produção de novas cidades, como novas capitais planejadas, né, como acontece com Brasília, e a gente vai ver o modelo também de Chandigarh, na Índia. E é claro, gente, que construir cidades novas do zero, né, não era uma coisa muito comum, né, era algo difícil de se fazer. Então, a gente vai ver a influência disso, desse pensamento, em organizações também das cidades já existentes, normalmente em forma de legislação ou desse objeto, né, que eu citei para vocês, da lei de uso do solo, da lei de zoneamento, ou então a influência disso nos novos parcelamentos e processo de expansão das cidades, tá? Então, vamos ver um pouquinho disso. Então, os planos do Le Corbusier para cidades, né, propostas para espaços urbanos do Le Corbusier, são típicos desse pensamento funcional, tá? Da cidade moderna. Então, a gente tem aqui o plano Voisin. Vocês já viram esse plano, esse projeto do Le Corbusier? Alguém já viu? É aquele para Paris? Isso, exatamente. Uhum. Aqui a gente tem a cidade de Paris. Então, olha só, vou até aproximar um pouquinho. Olhem como é que esse projeto deixa muito claro esse pensamento do Le Corbusier, e principalmente a relação que ele estabelece com essa ideia de morfologia, tá? Então, isso aqui é um mapa, é um tipo de mapa que vocês conhecem, que é um mapa de cheios e vazios, tá? Que é o mapa em que a gente marca de preto toda a parte construída dos edifícios e deixa vazio as ruas e as áreas livres, certo?
Então, isso é um instrumento de análise urbana, tá? Aqui a gente vê muito claramente essa ideia de ruptura com a morfologia tradicional, tá? Com a forma tradicional das cidades. Então, olha só, aqui eu tenho Paris. Isso aqui, ó, dá para ver meu mouse aí, né, gente? Isso aqui tudo, ó, branquinho, é o Rio Sena, tá? Que é, então, que corta a cidade de Paris. Bem aqui, ó, essa ilha, essas duas ilhas, são um dos pontos centrais da cidade de Paris. A Ile de la Cité. Bem aqui eu tenho a Notre Dame, tá? Então, a Catedral de Notre Dame está nessa ilha. Então, isso aqui é o centro histórico de Paris, o lugar talvez mais importante de Paris nessa época. Aqui, ó, bem onde está o meu mouse, que tem esse jardim aqui, ó, é o Museu do Louvre, tá? Então, que era o palácio, né? Era o palácio de governo antes de ser museu. Então, você tem uma área muito importante histórica da cidade. Vamos observar o traçado. Então, olha só, olha o traçado irregular das ruas, tá? E os quarteirões. Aqui a gente já vê, em alguns pontos, algumas transformações urbanas que foram feitas anteriormente, em decorrência desses processos de urbanização, na época do Barão de Osman, tá? Barão de Osman é o Haussmann, tá, gente? Deixa eu escrever aqui para vocês, se vocês lembram do Haussmann. Deixa eu pegar o chat. Tem gente que fala Haussmann, mas é Osman, porque ele é francês, né? Então a gente fala Osman porque é mais chique, porque falar em francês é mais chique. Então vamos lá. Então vocês já ouviram falar, eu não estou falando grego porque vocês já ouviram falar dele, só que vocês ouviram a pronúncia diferente. Então, cadê? Não estou conseguindo aqui. Vou escrever no chat para vocês lembrarem do nome. O Osman é quem fez aquelas transformações urbanas em Paris, tá? Que abriu os arruamentos, né? As grandes avenidas. Então, olha só. Aqui a gente tem um centro, tá vendo? E olhem a geometria radial aparecendo aqui, tá? Então, ele abre essas grandes avenidas aqui, ó, em formas radiais, tá? E modifica todas as construções que são paralelas a essas avenidas. Mas o Osman manteve a morfologia de cidade tradicional, que é essa morfologia da quadra, tá? Aqui a gente tem uma praça, que é a Place Vendôme, que é uma praça muito bonita também em Paris, que foi aberta também nessa época do início da industrialização, que ela é esse grande espaço aberto, e aqui tem os edifícios ao entorno dessa praça foram todos renovados e tal, né? Mas se seguia ainda essa lógica da morfologia tradicional. O que é essa morfologia tradicional? Observem que o quarteirão está todo pintado de pretinho, né? Ele está o quê? Todo ocupado. Então, qual que era ainda qual que é a característica principal dessa morfologia tradicional? O quarteirão muito bem definido, né? Ele era dividido em lotes, né? Em parcelas menores, e eu podia construir em todo o quarteirão, né? Então, mesmo nos espaços de Paris em que houveram essas transformações urbanas, olha, aqui é muito mais irregular, né? Porque é tudo de origem medieval isso daqui, tá? Mas mesmo quando o Osman fez o seu traçado de renovação,
ele preservou essa ideia do quarteirão que podia ser todo construído, tá? E que a fachada do edifício não tem afastamento com a rua, né? É aquela ideia tradicional da fachada que é no limite do terreno e que já dá para a calçada, já dá para a rua, né? Que é o nosso centro, né? Então, se vocês forem na Avenida Goiás aqui, a gente não tem aquele afastamento de 5 metros, né? Entre a calçada e o início da construção. Por quê? Porque era o urbanismo de morfologia tradicional derivado da Europa, tá? Em que você tem, então, a ocupação da quadra como um todo. Então, isso é morfologia tradicional. E aí, olhem a diferença quando a gente pega o plano do Le Corbusier, né? O que eu tenho aqui? A grande quadra, né, que se assemelha a essa ideia que o Lúcio Costa reproduz aqui em Goiânia, com as, aqui em Brasília, com as superquadras, tá? E os edifícios isolados, né? Os edifícios ocupando uma parcela bem menor da quadra, né? E isso é possível como? Pela verticalização. Então, eu verticalizo, isso são torres, né? Mais altas, que vão permitir uma mesma densidade do que isso daqui, ou uma densidade até mesmo maior, né? O que é a densidade? Ocupação de número de habitantes. Então, eu vou garantir aqui uma densidade até maior do que eu tenho aqui, mas ocupando menos uma parte menor do solo, né? Deixando esse solo mais permeável. Então, eu tenho essas quadras abertas com as torres isoladas. Aqui mais na frente, eu vou ter os edifícios. E aqui ele setoriza, tá? Então, nesse ponto, eu tenho as torres. Depois, aqui, esses edifícios em fita, né? São fitas de habitação, né? Edifícios residenciais de habitação. E eu tenho as áreas verdes bem marcadas, né? E há uma setorização e separação clara, né? Então, o resultado é isso. Olha, eu tenho aqui, em perspectiva, a Ida Cité aqui, o Rio Sena. Aí eu vou ter alguns blocos de habitação aqui embaixo, né? De menor altura. Eu vou ter as grandes torres no centro, né? E mais para essa parte aqui, para esse lado, eu vou ter de novo o aparecimento dos edifícios em fita de habitação, né? Então, observem a transformação de forma urbana que o Le Corbusier apresenta, né? E ele não está interessado, não faz questão nenhuma de fazer relação entre o antigo e o novo, tá? É quase que uma cidade alienígena, né? Assim, que pousou aqui em relação a esse contexto histórico parisiense, tá? Isso não importa para o Le Corbusier, tá? Na Carta de Atenas, o Le Corbusier fala, por exemplo, de preservar, você pode preservar os edifícios que são considerados monumentos, mas você não precisa preservar ou ter nenhum sentimentalismo, digamos assim, pelo traçado histórico, tá? Pelo tecido da cidade. Por quê? Porque isso aqui é considerado ruim, né? Isso aqui é considerado o símbolo da desordem, tá? O símbolo do antirracionalismo. E o Le Corbusier, o quê? Ele é puro racionalismo, tá? Então, não preciso de diálogo entre antigo e novo, segundo o Le Corbusier. Nem em termos de traçado bidimensional, tá? E nem em termos de escala tridimensional, tá? Porque observem a diferença de escala e de altura desses edifícios em relação aos edifícios existentes, tá? Isso aqui só fica no plano, é óbvio, tá, gente? Essa área aqui de Paris é uma área que tinha sido
Só um minutinho que eu já te respondo, tá, Heloísa? Isso aqui é uma área que foi bombardeada, né, na época da guerra, tá? E era um espaço que já estava previsto para algum tipo de renovação urbana. Então, o Le Corbusier faz essa proposta, né, utópica, projetual para essa cidade, tá? Bom, a Heloísa está me perguntando sobre o contexto de cidade-colagem. Mais ou menos. Na verdade, a cidade-colagem é uma teoria deriva de um pensamento de um autor que é o Colin Hall, tá? É um livro do Colin Hall, né, que fala sobre a cidade-colagem. E ele fala do convívio, de como a cidade ela é um convívio de tempos históricos diferentes, né? Ela é um convívio de tempos e layers e camadas construídas, né? E que tem muito a ver também com o Colin Hall entra numa coisa da participação do usuário, né, do habitante da cidade, desses processos construtivos e tal. O Colin Hall é um autor crítico da cidade do pós-modernismo. Então, ele vai falar um pouco criticamente em relação a essa cidade moderna, né? Porque a cidade moderna tentou uma unidade de organização e de uma estética também, né? O Colin Hall vai valorizar os processos históricos da cidade e a ideia de convivência de tempos diferentes nessa cidade. Então, que você pode, sim, né, propor o novo, mas que isso tem que ser respeitado, dialogado com o existente. Então, é mais ou menos, porque, assim, convive aqui, mas é que o Le Corbusier não tinha exatamente esse pensamento de convivência dos tempos. Ele estava impondo um pouco o novo tempo para essa cidade. O Colin Hall já fala de que essa sobreposição é necessária, né, é parte do processo das cidades e que pode ser de uma forma, de conviver de uma forma respeitosa, né, como uma colagem que vai sobrepondo tempos e pensamentos diferentes, tá? Então, o Colin Hall é um autor do pós-moderno, tá? Ele vai ser contemporâneo aí aos textos da Jane Jacobs e do Aldo Rossi. Eu vou falar um pouquinho dele no final também, ok? Tá, professora, obrigada. Não, vocês podem perguntar, gente, estou achando ótimo, tá? Bom, então, hoje a gente finaliza, né? Já passei do horário aqui. Deixa eu só tirar a lista de presença, só um minuto, para eu atualizar. E aí vocês estão dispensados. Na terça-feira a gente volta para já, então... Aqui eu já estou terminando a cidade moderna, para a gente entrar, então, de fato, na cidade pós-moderna, tá certo? No que vai ser criticado. Oi, Yara, pode falar. Professora, as primeiras aulas, elas não estão aqui mais não, gravadas? Então, o que aconteceu? Agora as aulas não ficam mais por tempo indeterminado. Elas expiram, né, em 14 dias. Então, eu ainda não... Eu baixei todas já, eu baixei todas para o meu computador, só que eu não olhei todas ainda, não tive tempo de organizar isso. Eu tô com medo, eu acho que a primeira, se não me engano, a segunda, já eu perdi. Bom, mas assim, eu vou organizar tudo, as que eu baixei, e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Que aí eu tenho um canal, eu virei youtuber, né, gente? Esse modelo aqui, né, de aula me fez criar um canal no YouTube.
Então, eu vou postar os que eu baixei, eu vou organizar e eu vou baixar para você. E aí eu coloco no YouTube, carrego lá e mando o link para vocês acessarem, tá bom? Eu acho que eu não perdi, mas eu não tive tempo de organizar ainda, tá? Tá bom, obrigada. Mas realmente não fica mais. Quem quiser baixar, tem que, tipo, a hora que terminar a aula,